Oremos. Pai querido, nesse momento nós já louvamos, nós já ofertamos, nós estamos em um clima de adoração e nesse momento pedimos, ao abrirmos a Tua Palavra, que o mesmo Espírito que a inspirou ilumine nossa mente para compreendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade nessa manhã. Conduza-nos nesses momentos, em especial também, Senhor, nos lembramos de orar em favor da nossa querida irmã Miriam Pita, que se encontra com um caso complicado de enfermidade, que nesse dia ela possa ter a certeza do cuidado do médico dos médicos. Conduza-nos, dirija-nos, dá-nos discernimento para entender e sabedoria para aplicá-la em nossa vida, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom sábado. Estou muito feliz nesse sábado de rever essa igreja muito querida. Um privilégio poder rever gente especial. Já pude conversar com alguns, outros tenho certeza que na saída vou poder dar um abraço especial. E é sempre muito bom poder ter a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de partilhar a palavra de Deus com os irmãos da Central do Rio. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa manhã, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses é uma carta muito especial que o apóstolo Paulo escreve. E antes de lermos, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, que talvez vai ser o norte de toda a reflexão que vamos ter a oportunidade de fazer nessa manhã. Eu pergunto para você, o que te move? Qual é a sua motivação? O que motiva você a fazer aquilo que você faz? Em especial quando nós falamos da igreja. Nós estamos entrando num momento muito importante, onde pessoas vão ser convidadas, onde pessoas vão ser orientadas pela palavra a conhecer a respeito do maior e mais importante de todos os resgates da história. É uma época onde as pessoas se encontram sensibilizadas e dispostas a ouvir a respeito do reino de Deus. E diante de todas essas circunstâncias, eu pergunto para você, qual é a sua motivação? A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que é uma das últimas que o apóstolo Paulo escreve. Ele provavelmente escreve essa carta na cidade de Roma ou de Cesareia, onde ele se encontrava preso, mesmo que de forma domiciliar, aguardando o seu julgamento. Ele escreve até a igreja de Filipos, uma igreja que havia surgido de uma forma tremendamente sobrenatural. Mas você pode falar assim, pastor, mas toda igreja não surge de uma forma sobrenatural? Toda igreja surge de uma forma sobrenatural, mas algumas surgem de uma forma ainda mais intensificada. E a igreja de Filipos, ela surge dessa maneira. Você pode ler o relato na sua Bíblia depois, no livro de Atos, no capítulo 16, onde Lucas, que é o autor de Atos, descreve que Paulo e seus companheiros queriam ir para uma região da Ásia e o Espírito havia impedido eles 2 vezes de irem até aquela região. No meio da noite, Paulo recebe então de Deus uma visão dizendo que ele deveria ir com seus companheiros até a região da Macedônia, onde se encontrava a cidade de Filipos e outras cidades também. Ali eles chegam e num sábado eles começam na beira do rio a pregar o evangelho para pessoas que estavam ali. E ali acontece a primeira conversão de uma mulher chamada Lídia e de sua família. Logo em seguida eles continuam pregando na cidade. Paulo e seus companheiros realizam alguns milagres e então a população se revolta, porque Paulo havia, pelo poder do Espírito, expulsado um espírito de adivinhação de uma mulher que gerava lucro para alguém que se aproveitava disso. Aquele homem inconformado chama as pessoas, chama as autoridades
E para variar, Paulo, ele naquele momento, ele apanha em praça pública, ele é conduzido à prisão. E no meio da noite a Bíblia diz que há um terremoto. E o carcereiro, desesperado ao ver aquela situação, ele toma condições para tirar a sua própria vida. Ele era o responsável por aqueles homens e a responsabilidade cairia sobre ele. Ao ver o desespero do carcereiro, Paulo então grita para aquele homem: "Ô, calma aí, fica tranquilo, relaxa que está todo mundo aqui." Paulo então começa a pregar o evangelho para aquele carcereiro. O texto bíblico diz que aquele homem e sua família também se convertem após uma noite de intensos estudos da Bíblia, e eles também são batizados, e surge então a igreja dos Filipenses. Paulo, depois então de um determinado período, ele escreve essa carta, onde ele trabalha uma série de assuntos, mas um dos principais tem a ver com a motivação que rege a nossa caminhada com Cristo. E Paulo apresenta no capítulo 1, no verso 21, quero convidar você a ler comigo, a sua própria motivação. Filipenses capítulo 1, verso 21, perdão. Paulo, ele diz o seguinte: "Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Paulo apresenta para a igreja de Filipos a sua própria motivação. Ele sabia que não teria mais muitos anos de vida. De fato, ele vive pouco mais do que 5 anos depois que escreve e envia essa carta. Paulo, ele tinha noção de que o seu julgamento poderia não encaminhar para um destino favorável. Mas consciente, ele fala: "Eu quero dizer uma coisa, o viver, para mim, é Cristo. E se eu estou em Cristo, o morrer é lucro." Ele continua descrevendo no capítulo 3, no verso 7 e 8, ele amplifica o conceito quando ele fala que para mim todas as coisas que o mundo considera como sendo lucro, eu considero como refúgio. É uma tradução muito eufemística essa palavra. Paulo literalmente está dizendo: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Aquilo que é a motivação da vida das pessoas, para mim eu considero como perda, por causa de Cristo, porque eu considero todas as coisas como lixo, como literalmente esterco, como algo que não tem valor algum. Paulo apresenta a sua motivação e ele em seguida convida a igreja para que ela imite a sua postura e a sua motivação. E esse talvez pessoalmente para mim seja um dos temas mais difíceis de toda a Escritura. Não pela dificuldade de entender, mas talvez pela dificuldade de fazer. Onde Paulo ele vai falar, não só na carta aos Filipenses, mas em outras cartas também: vocês precisam me imitar, seguir a minha conduta, porque eu imito e sigo a conduta de Cristo. Ele é a minha motivação, Ele é a razão pela qual eu faço tudo o que eu faço, e Ele precisa ser a fonte de motivação de vocês também. Paulo nos convida para imitarmos a sua postura, para sermos imitadores do próprio Cristo. Isso de fato não é uma tarefa fácil. E ele então começa a apelar no verso 27 do capítulo 1. Eu quero ler com vocês, ele diz o seguinte: o que é mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente,
ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele faz um convite à igreja dos Filipenses para que eles apresentem algo em sua vida que é tremendamente indispensável na nossa jornada cristã nos dias de hoje, principalmente. Uma palavra que gera muitos problemas de ordem prática: coerência. Você sabe que nós vivemos em um mundo que muita gente fala de pós-modernidade, tem gente que já diz que a gente vive na pós-modernidade, onde as pessoas questionam toda e qualquer forma de autoridade. Mas existe um apelo constante do mundo, em especial da juventude que nos rodeia, para que aquilo que eu fale seja coerente com aquilo que eu vivo e que eu faço. Passamos da era do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. As pessoas não aceitam isso mais. Elas zelam por coerência. E muitas vezes o contexto religioso da igreja cristã é um ambiente onde aqueles que gostam de questionar e criticar se tornam um prato cheio, porque muitas vezes nós oferecemos para eles todas as munições que eles poderiam ter de incoerências. O que Paulo está dizendo há quase 2000 anos é que aquilo que pregamos precisa ser a mesma coisa que nós vivemos. E ele diz: olha, vocês precisam se portar dignamente de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, para que eu ouça um testemunho coerente, seja eu estando presente ou não. Porque muitas vezes tem gente que faz tudo, mas quando uma autoridade religiosa chega perto, ele se transforma. Não tenho muitos anos de ministério, mas já ouvi algumas vezes a galera conversando alguma coisa e quando você vai passando perto, opa, peraí, muda o assunto. É como se o líder religioso, a autoridade da igreja, o ancião, o diácono, o professor da escola sabatina, não pudesse ouvir aquela escancarada incoerência. Para que ele não tenha uma dúvida nos seus pensamentos de: nossa, não achava que fulano era assim. Na verdade, hoje a gente já está caminhando para um outro caminho já. Hoje as pessoas elas já não têm mais vergonha de esconder o que são. E aí a gente se depara com pessoas que são autocontradições. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente é: você precisa viver e mostrar aos outros uma coerência com o Cristo que você professa servir. E continuando o seu discurso, ele entra no capítulo 2, trabalhando a razão principal. Porque muitas vezes a gente tenta resolver o sintoma, mas não ataca a causa. A gente fica tentando correr e tapar o sol com a peneira. E aí muita gente às vezes pede para os pregadores: pastor, fulano, fala disso, porque está destruindo a igreja, isso está entrando. Você precisa botar uma coisa na tua cabeça: se nós não resolvermos a base do problema, não adianta você querer tratar o sintoma. As pessoas fazem coisas incoerentes com o Evangelho, porque não tem a motivação correta que o Evangelho deve demonstrar na vida dela.
E é isso que o apóstolo Paulo começa a trabalhar no capítulo 2, quando ele começa dizendo para nós o seguinte, verso 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando na mesma coisa. E aí ele entra no verso 3 e 4, nas motivações equivocadas que muitas vezes nós temos para fazer as coisas para Deus. Ele diz o seguinte: nada façais por contenda, ou por vanglória, ou por partidarismo, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo descreve muitas vezes a motivação que nós temos. E ele fala no verso 3 que muitos são motivados por partidarismo. A expressão no original que ele usa tem a ver com rivalidade, ambição egoísta, busca pelo interesse próprio. A palavra que ele usa é usada para indicar alguém que busca aplausos populares por meio de truques e artimanhas. A raiz do verbo está ligada à palavra mercenário. E eu pergunto, a gente tem na igreja gente assim? Pessoas que fazem coisas boas pelas motivações erradas. Às vezes nós não fazemos por essa motivação, às vezes nós fazemos por vanglória. A palavra significa literalmente vaidade, orgulho barato, presunção vazia, um estado de orgulho que não tem base ou justificação. É uma autoavaliação exagerada, quando eu acho que eu sou mais do que de fato eu sou. E aqui eu faço um pequeno parênteses para aqueles que nos visitam. Não se engane, a igreja é um lugar de gente imperfeita. É tudo vacilão pecador aqui, viu? Inclusive esse que está falando. Mas às vezes a gente acha que é todo mundo gente boa. Na verdade é porque somos tudo farinha do mesmo saco. É que nós precisamos entender a verdadeira motivação que deve nortear a nossa caminhada com Cristo. E Paulo, então, ele apresenta um contraste. Ele apresenta aquilo que, de fato, muitas vezes nos motiva, porque deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós fazemos as coisas certas pelas motivações erradas. O camaradinha pode ajudar uma idosa a atravessar a rua, não porque ele está preocupado com que ela seja atropelada, mas porque às vezes ele viu a novinha bonitinha ali e ele pensa, vou impressionar. Ele fez uma coisa boa, sim ou não? Mas com a intenção errada. Ele não estava nem aí para a senhora. O que a Bíblia nos apresenta é que mais importante do que os nossos atos são as intenções, é a atitude com a qual nós realizamos os atos, sejam eles bons ou maus. É por isso que o apóstolo Paulo ele começa então a apresentar para a gente a partir do verso 5 a motivação correta, aquilo que nós devemos ter em mente. Qual deve ser a nossa atitude? E ele diz para nós a partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Paulo apresenta aqui o contraste. E essa porção da Escritura tem o propósito de exaltar o amor e a humildade de Cristo em relação ao Pai, como exemplo de nosso comportamento uns para com os outros. Paulo ele começa a apresentar aqui agora um hino, o cântico sobre Cristo. Ele fala sobre o que de fato foi e significa a encarnação, para que a gente entenda de forma prática qual deve ser a nossa verdadeira motivação como cristãos. O apóstolo Paulo ele fala que nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Sentimento é um negócio muito frívolo, sentimento vai e vem. É por isso que a palavra no original e algumas traduções mais atuais da Bíblia traduzem o sentido correto, quando ela fala, tenha a mesma atitude de Cristo. Decisão convicta, ter a mesma opinião, o mesmo entendimento, a mesma intenção, ter o mesmo propósito de Cristo. E o apóstolo Paulo então começa a dizer para a gente qual era a atitude de Cristo. Ele diz para nós literalmente que ele que tem a forma, a essência, a natureza de Deus, ele não se apegou a isso ou não considerou o ser Deus algo ao qual ele devia se apegar. Mas o texto bíblico nos diz que ele se esvaziou, ele se privou, ele abriu mão daquilo de agir como Deus, e o texto bíblico diz que ele assumiu uma nova forma, uma nova essência, a forma de servo. A Bíblia diz que ele recebeu, ele tomou para si a forma de servo. A palavra servo também pode ser traduzida como escravo. O texto está dizendo que é alguém que é ou se torna propriedade de alguém. Alguém que abre mão da sua vontade para fazer a vontade daquele a quem ele serve. O texto bíblico diz que Cristo é apresentado como um servo, e aqui a gente tem um gigante contraste, muito nítido, entre a nossa atitude comum como seres humanos e a atitude de Cristo. Nós, não sendo nada, queremos ser e ter tudo. Enquanto Cristo, tendo tudo, sendo tudo, abriu mão disso para ser e não ter absolutamente nada. Pelo simples prazer em servir, é como alguém que mora numa mansão na frente do mar, tendo um monte de funcionários para fazer tudo o que bem deseja, e essa pessoa acorda um dia e pensa o seguinte: não, preciso mudar de residência, já sei onde eu vou morar, eu vou abrir mão da minha cama king size, com lençóis de fio egípcio, meus travesseiros de penas de ganso, e eu vou viver debaixo de um viaduto deitado em cima de um papelão. É bem provável que a gente consiga encontrar histórias de pessoas que já viveram numa realidade parecida e tiveram que se adequar a essa realidade. Mas é bem provável que seja muito difícil da gente encontrar alguém que escolheu por livre e espontânea vontade, sem perder o emprego, sem falir a sua firma, a fazer isso. De uma forma muito simbólica e singela, isso não chega nem perto do que Cristo fez. A Bíblia diz para nós que aquele que era o rei do universo, que tinha todos os anjos à sua volta, que era entronizado, ele abre mão de tudo isso para vir como um frágil bebê,
nascendo no meio de um estábulo. Vive como alguém que não tinha nada. Vem a esse planetinha rebelde, que é o centro da rebelião contra Deus em todo o universo. Esse pálido ponto azul que ele poderia ter exterminado com um simples estalar de dedos. Mas a Bíblia diz que Cristo não aceita isso. Ele se esvazia de si mesmo. Ele assume a forma de servo, porque ele vem com o propósito de resgatar. Ele vem com o propósito de servir a sua criatura rebelde, para dar a ela a verdadeira motivação que ela precisa para encontrar um sentido pleno e um real significado para a sua vida. A Bíblia diz que Cristo é apresentado como o servo supremo. Pegando carona nele, Paulo fala: eu também agora sou um servo do servo. Eu sou um servo de Cristo. E eu peço para que vocês me imitem, assim como eu tento imitar aquele que foi o maior de todos os servos. Paulo apresenta um contraste entre aquilo que Cristo era, aquilo que ele aceitou ser para salvar o ser humano, a ponto de dizer o seguinte: porque ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo abriu mão de sua vontade a tal ponto de aceitar a sua morte como sendo a única alternativa para salvar o ser humano pecador. Paulo enfatiza que essa morte não foi uma morte qualquer. Paulo enfatiza que essa morte foi morte de cruz. Após o seu julgamento, Jesus recebe 2 sessões de 39 açoites, aplicadas com um chicote, feito de tiras de couro, e pedaços de metal nas pontas. Obrigado, Sintra, você foi um cara que valeu a pena ter nascido mesmo. Essas pontas de couro possuíam pedaços de ossos e metal, para que a cada golpe a pele fosse fixada. E não era incomum grandes tiras serem arrancadas quando a pessoa era açoitada. Alguns eram tão fortes que existem relatos históricos que chegam a mencionar ossos sendo colocados à mostra. Após isso, de forma irônica, Jesus recebe uma coroa de espinhos fixada em sua cabeça. Precisamos lembrar que antes, na noite anterior, Jesus ele havia suado sangue, um fenômeno que é conhecido na medicina como hematidrose, algo que só acontece quando a pele se torna tão sensível e exposta a níveis de estresse tão grandes, que vasos se rompem, e pequenas gotículas de sangue também descem junto com o suor. Isso deixa a pele tremendamente sensível, o que torna os açoites e a coroa de espinho algo muito mais dolorido. O texto bíblico diz que ele ainda é obrigado a carregar um bloco de madeira de aproximadamente 30 quilos por um longo percurso. E com certeza esse bloco não era lixado. E você pode imaginar aquelas farpas entrando em contato com as feridas abertas pelos açoites. Após chegar ao local, intitulado Calvário ou Caveira, ele é fixado a esse pedaço de madeira, com pregos de cerca de 15 centímetros que atravessam suas mãos e pés. Os seus nervos são esmagados e perfurados. Se você já acha ruim quando bate o cotovelo na quina de um móvel ou na parede,
Você imagina essa dor multiplicada por algumas vezes. É o nervo sendo rompido. Seu corpo é erguido no madeiro completamente nu. A gente às vezes coloca um paninho nos retratos para amenizar a vergonha. Mas a vergonha era exatamente tudo aquilo que a cruz indicava. Para que todos aqueles que passem por ali olhem para aquela pessoa e não queiram fazer a mesma coisa. E ele agora, para respirar, precisa apoiar todo o peso de seu corpo sobre suas mãos e pés perfurados. Um sacrifício, um sofrimento a cada respiração. Ali, ele passa por aquilo que o homem tinha inventado de pior para tirar a vida de um ser humano. A cruz era algo tão cruel que os próprios romanos não crucificavam os seus cidadãos. Ela era a sentença para os inimigos do Estado, para os piores criminosos. E ali estava Jesus Cristo, oferecido no meu e no seu lugar. É por isso que o próprio Cristo pode dizer, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 45, ele nos diz o seguinte: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como servo, Cristo aceita a cruz. Ele oferece a sua vida para poder pagar o alto preço do resgate que o pecado exigia. Ele oferece a sua vida para dizer que a partir disso, a minha e a sua vida também passa a ter um verdadeiro e um real significado. A nossa vida tem valor. E eu posso dizer para você nessa manhã que você vale o sangue de Cristo. E essa é e deve ser a sua principal motivação de vida. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia de que nós e todos os outros seres humanos precisam encontrar em Cristo a verdadeira motivação, uma motivação transformada, porque nele encontramos razão pela qual existimos e razão pela qual continuamos vivendo aqui e agora. Em Cristo entendemos que o amor encontra sua mais nobre expressão de sacrifício voluntário pela pessoa amada. Que o amor de Cristo pelo Pai e por suas criaturas se torna um modelo pela qual nós devemos ter uns para com os outros também. O problema é que nossos atos só terão sentido como igreja quando nossa intenção for a mesma, de agir como Cristo agia, de ser como Cristo era. De fato, quando Ele for a nossa motivação, as coisas não vão ser forçadas, elas se tornarão automáticas. Elas vão ser espontâneas. Porque para falar do Evangelho, nós precisamos primeiro ter uma boa notícia para dar para as pessoas. E eu preciso dizer para você nessa manhã, para encerrarmos, que quando eu tenho plena compreensão do que foi o que Cristo fez, quando eu de fato entendo o que é o Evangelho é maior que a minha boca, o Evangelho é maior que o meu coração, porque eu não consigo, como os apóstolos, deixar de falar das coisas que eu vi e ouvi. Quando temos uma boa notícia para dar, não conseguimos guardá-la apenas para nós mesmos. Eu vou contar uma rápida história que sintetiza isso. Vocês aí, a grande maioria, acredito que já conhecem o meu filhinho Samuel, né? Samuel de vez em quando está por aqui. E eu me lembro quando eu fui dar para minha mãe a notícia de que a minha esposa Vivian estava grávida. Eu liguei para minha mãe e falei: mãe, a senhora está sentada,
Ela falou, não estou não, mas pode falar. Numa outra vez eu tinha ligado para ela para falar uma outra coisa, eu tinha perguntado se ela estava sentada, ela achava que eu ia falar que a Vivian estava grávida. Como eu não falei, dessa vez ela já não criou expectativa. Ela vai falar que a Vivian está grávida agora. Eu falei, tá. E era o primeiro netinho dela. Só que eu fiz uma maldade com a minha mãe. Estava no início de gestação, a gente tem aquele medo, aquele perigo e tal e tudo mais. Eu falei, mãe, só tem um detalhe, a gente não quer divulgar muito aí para geral. Então eu vou pedir para a senhora um favor. Não fala? Para ninguém. Não conta para ninguém, que quando chegar a hora certa a gente vai contar. O que você acha que ela fez? Eu liguei para ela no outro dia. Meu tio, o irmão dela, atendeu. Eu falei, oi tio, tudo bem? Oi, Tiago, parabéns. Eu falei, parabéns pelo quê? Estou sabendo que você vai ser papai. Eu falei, quem te contou, tio? Minha mãe, minha avó. Eu falei, não foi minha mãe, não. Eu falei, não, ela contou para a avó Luísa que contou para mim. Eu falei, tio, passa para minha mãe. Logicamente que eu já fiz aquilo ali sabendo que ela não ia conseguir segurar a língua nos dentes. Falei, a senhora não conseguiu, né? Não consegui, filho, desculpa. Não tem problema não, mas só para a família, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando uma boa notícia chega na sua vida, você não consegue segurar ela. Ela é mais forte, ela é maior do que a sua boca. É por isso que a Bíblia está nos dizendo que quando Cristo é a nossa verdadeira motivação, eu não consigo deixar de falar para os outros daquilo que mudou a minha vida, daquele Cristo que se tornou servo para me salvar. E é isso que o apóstolo está dizendo para a gente, quando ele fala, tenha a mesma atitude de Cristo, tenha nele a sua motivação, tenha nele o desejo de falar aos outros a boa notícia da salvação, de que eles não estão perdidos, mas de que Deus proporcionou um resgate para dar a ele de novo a vida eterna. Se vamos falar do maior resgate da história, precisamos primeiramente crer que fomos de fato resgatados, e assim também estaremos dispostos a ajudar no resgate daqueles que precisam ser salvos. Deus, Ele não nos pede para fazer nada que Ele não tenha pedido, que Ele não tenha feito antes. E se Ele pede para que nós sejamos servos, a ponto de oferecer a nossa vida em prol de outras pessoas, é porque primeiramente Ele agiu de forma coerente, e Ele assume a forma de servo e dá a sua vida para que nós possamos aprender primeiramente com Ele como é que se faz. E eu termino fazendo uma nova pergunta para você. Eu comecei perguntando quais são as suas motivações. E eu termino perguntando, e me incluo nessa pergunta. Temos olhado para as pessoas como Cristo olharia? Temos sentido pelas pessoas o que Cristo sentiria? Temos feito pelas pessoas o que Cristo faria? Temos falado para as pessoas o que Cristo falaria? Ou talvez o mais importante, temos servido as pessoas como Cristo serviria? O meu convite para você nessa manhã é que nós tenhamos a mesma atitude de Cristo, que nós tenhamos a mesma decisão dele em se esvaziar do nosso ego, se esvaziar do nosso falso orgulho, para que Ele mude e transforme as nossas motivações, que Ele transforme as nossas intenções pecaminosas e perversas,
para que Ele seja a nossa única e constante motivação em tudo o que fizermos. Existe alguém nessa manhã que precisa pedir para que Deus transforme as suas motivações? Existe alguém aqui nessa manhã que precisa pedir para que Deus dê a você a mesma atitude, a mesma intenção, a mesma decisão e propósito de Cristo? Se sim, eu quero convidar você para que, ao cantarmos o hino que vamos cantar, você silenciosamente fale com Ele e faça essa canção uma oração cantada, pedindo para que de fato a sua vida tenha menos de você e mais dele, para que nós nos esvaziemos cada vez mais e mais, para que o Espírito possa nos encher com as intenções e atitudes do próprio Cristo. Que Ele seja a sua motivação, que Ele seja a sua intenção, e que nele você encontre a plenitude de vida que Ele tem para te oferecer. Mas de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor, mais de Cristo perto está, sua comunhão gozar, quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor, mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar, reine sempre em mim também, desde agora até no além, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor, mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Feche seus olhos, oremos. Pai querido, aqui estamos nós reunidos, um grupo de pecadores, no meio desse planeta que um dia escolheu se rebelar contra a Tua vontade.
Pecadores, Senhor, que muitas vezes são motivados pelas intenções erradas. Por isso hoje, Senhor, nossa oração é que o Senhor transforme as nossas motivações, que o Senhor transforme as nossas intenções, que o Senhor transforme o nosso coração que é enganoso e desesperadamente corrupto, e que o Senhor coloque o coração de Cristo, as intenções de Cristo, as motivações de Cristo, para que nós possamos buscar ser cada vez mais e mais parecidos com Ele. Pai querido, perdoa as nossas muitas falhas e coloca em nós a mesma atitude que o nosso Salvador Jesus teve, a ponto de se esvaziar, de abrir mão de tudo que Ele era, para vir a esse mundo, sofrer a pior de todas as mortes, para morrer e dar a sua vida pelo nosso pecado. Pai querido, dá-nos a intenção correta para fazer a Tua vontade. Usa-nos como instrumentos falhos e imperfeitos, mas dispostos como servos a ser instrumentos em Tuas mãos. É o que nós te pedimos no nome do nosso doce e amado Salvador, Cristo Jesus. Amém. Tua presença entre nós, vimos, Senhor, agradecer. E agora, ao sairmos desse lugar, dá-nos tua graça e teu poder.